Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao Estúdio Realize Podcast. Estamos no quadro aqui Esquenta Eleições 2026. Estamos trazendo candidatos para que vocês possam conhecer mais a trajetória das pessoas que estão para nos representar, né? E hoje eu estou com uma pessoa aqui muito especial, que é a Manuela Pérez. Aliás, eu nem me apresentei, né? Eu estou apresentando um programa diferente, eu esqueço que eu estou em outro podcast agora. Eu sou o Hugo Dutra, consultor financeiro, apresentador. Quero dizer, antes de começar a entrevista, Manuela, que eu não sou jornalista, tá? Estou aqui como cidadão friburguense, como entrevistador, querendo conhecer, como eleitor, inclusive, o seu trabalho, tá bom? Então seja muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Muito obrigada, Hugo. É um prazer estar aqui conversando com você. E é muito bom a gente poder se apresentar, né? Apresentar os nossos projetos para a população. Eu acho que isso engrandece muito. Isso aí. Eu quero fazer um agradecimento especial à TV Real, né? Onde estamos exibindo aqui para várias cidades aqui no estado, na região serrana, na região dos lagos também, inclusive. O nosso querido amigo Augusto. E também a Rádio Comunidade aqui de Nova Friburgo, tá bom? Manuela Pérez. Para quem porventura não te conhece, tá? Aliás, eu vou fazer só um briefing bem rapidinho aqui, tá? Eu achei que o meu currículo era grande, tá bom? Manuela Pérez é a mãe de 2 adolescentes, Isabela e Henrico, pronunciei certo? Henrico. Foi prefeita de Saquarema de 2017 a 2024, então 2 mandatos consecutivos, né? Finalizando seu segundo mandato com 96% de aprovação popular, olha só. Manuela é formada em odontologia, inclusive aqui, né, na cidade de Nova Friburgo, bem legal. Após se tornar prefeita, fez pós-graduação e mestrado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. Olha só, assim, você me desculpa, mas eu acho que... Vou até cortar agora esse pedacinho. Eu acho que falta esse engajamento e esse interesse nos nossos representantes em estudar e se capacitar para a administração, né? Como é que você vai ajudar a gerir uma cidade, um estado, ou enfim, representar a gente, né, lá em Brasília, sem às vezes ter um curso técnico preparatório. Então eu sou dessa vertente, lembrando que eu estou aqui como eleitor, e eu sou dessa vertente que defende tá, esse diferencial, tá bom? Bom, vamos lá, agora a Manuela se coloca à disposição para ser pré-candidata a deputada federal representando o estado do Rio de Janeiro no Congresso Nacional. Manuela, se apresente para quem não te conhece, principalmente o pessoal aqui de Nova Friburgo, que é onde a gente está gravando. Quem é a Manuela Pérez? Bom, meu nome é Manuela Pérez, eu fui prefeita de Saquarema durante 8 anos, mas eu falo que eu não escolhi a política me escolheu. Porque eu entrei na administração pública de uma forma muito repentina para mim. E eu me tornei candidata faltando 13 dias para a eleição, porque o meu marido, na época, ele era o candidato, e aí ele não pôde ser, e o grupo me escolheu para representá-lo. Então, eu entrei dessa maneira e venci a eleição em 2017, né? Iniciei o mandato em 2017 e eu fiz exatamente o caminho inverso, né? Quando eu ganhei a eleição em 2017, eu fui fazer um curso de oratória. Então, eu ganhei a eleição em outubro e em novembro eu fui fazer um curso de oratória. Aí, no meu primeiro mandato, eu fiz uma pós em administração pública pela FGV. No meu segundo mandato, eu fiz um mestrado em administração pública, também pela FGV. Hoje, eu sou secretária de governança e sustentabilidade. Estou fazendo outra pós na FGV em sustentabilidade e governança. E estudei aqui em Friburgo, fiz odontologia aqui em Friburgo, então eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, até porque foi um dos períodos mais felizes e talvez mais difíceis da minha vida, porque a minha família não tinha condições financeiras para sustentar todos os meus gastos aqui na faculdade. Na época, eu ainda consegui estudar com FIES. Então, eu comecei sem o FIES, e aí foi um aperto, e depois eu consegui o FIES. E, assim, essa cidade me salvou, porque eu tive uma amiga na época que a família dela tinha uma fábrica de lingerie. E, na época, ela falou: Manuela, consigo te ajudar, leva essas lingeries e leva consignado, e aí, de repente, você consegue vender lá na sua cidade, você consegue... E foi o que me ajudou nesse período aqui na faculdade. Por isso a dificuldade, porque realmente você estudar com dificuldade financeira é muito mais difícil. Mas, assim, eu amo essa cidade, porque realmente foi daqui que eu me formei, foi graças à odontologia que eu consegui conquistar o meu primeiro consultório, foi graças ao meu trabalho como dentista, meu primeiro carro foi graças ao meu trabalho como dentista. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por Nova Friburgo. E
Já depois de formada, voltei aqui para mostrar meus filhos a faculdade, mostrar onde eu morei. Eu morei num prédio, eu passei ali, mas eu não vi se ainda existe um posto chamado Select ali na esquina, perto do... Ah, sim, não é mais... Perto da rodoviária urbana. Sim, sim. Então, tinha um posto ali, meu prédio era em frente, e era bem pertinho da faculdade, eu ia a pé. E assim, hoje eu me apaixonei pela administração pública, embora ainda, enquanto prefeita no primeiro mandato, eu fiquei conciliando a odontologia e a prefeitura, porque eu fiz ortodontia, então eu tive que terminar, meus pacientes, eles ficaram muito preocupada, assim, quem vai terminar meu tratamento se a minha dentista virar prefeita? Eu fico imaginando essa ligação da secretária, desculpa te cortar, olha só, eu vou ter que remarcar porque ela agora é prefeita da cidade, deve ter sido bem curioso. Não, e na cidade foi uma repercussão muito grande, porque eu não era da política, né? E aí, quando eu contei para meus pacientes que eu ia vir candidata, eles ficaram todos, mas quem vai terminar meu tratamento, doutora? Eu falei, não, eu vou terminar. Calma que eu vou terminar. E realmente, fiquei trabalhando durante 2 anos para finalizar os pacientes. E finalizei todos e... Um compromisso, né? Um compromisso, exatamente. E, assim, hoje a minha vida mudou de uma forma muito inesperada, mas também, para mim, hoje, muito significativa, porque eu lembro que no início do meu mandato eu fiz um comparativo que a odontologia me permitia devolver o sorriso às pessoas. E a administração pública também. Quando você faz um trabalho sério, um trabalho de comprometimento, você consegue realmente mudar a vida das pessoas através do seu trabalho. Então, quando eu iniciei na administração, em 2017, foi esse o meu objetivo principal. Como eu não vinha da carreira política, eu entendia que, já que não foi eu que escolhi a política, foi a política que me escolheu, eu tenho que fazer a diferença na vida das pessoas através do meu trabalho. E todo o meu mandato foi pautado nesse sentido, de realmente executar ações que transformassem efetivamente a vida do cidadão. Então, daí saíram todos os projetos da prefeitura, com esse principal objetivo. Agora, eu imagino, em 13 dias, você não tinha um planejamento. Claro que eu acredito que você tenha alguma base muito boa do seu esposo, mas assim, como caiu no seu colo praticamente essa imensa responsabilidade, você deve ter enfrentado muitos desafios nesse início, né? Como é que foi essa sua adaptação nesse primeiro momento? Não, foi muito difícil. Os 2 primeiros anos foram muito difíceis, porque eu peguei uma administração que vinha com escola totalmente sucateadas, hospitais. Nós entramos na administração com as informações dos computadores zerados, e sim, teve uma série de dificuldades administrativas para conciliar. Fora a minha adaptação, né? Eu falo que eu aprendi a ser prefeita sendo prefeita. E a gente, quando vem do privado, é totalmente diferente. A administração pública, as coisas não são na velocidade que você gostaria, né? Você tem que ter aquela paciência para burocracia, enfim. E aí você tem também que se adaptar a uma nova realidade, que não é só você se cobrando, é uma cidade inteira te fazendo cobranças diárias de muitas vezes de ações que foram feitas há 10, 15 anos atrás, que acabam acontecendo naquele momento que você está ali na gestão, e você é responsável por aquilo. Então, assim, para mim foi um período muito difícil de adaptação, mas foi um período também que eu vi que o meu trabalho realmente poderia fazer a diferença na vida das pessoas. Tanto é que a minha primeira inauguração foi a Clínica da Mulher, porque eu conversava com as mulheres no meu gabinete e eu percebia que elas estavam na fila para fazer mamografia há meses, umas até anos, outras tinham descoberto nódulos, não conseguiam fazer uma ultrassonografia. E aí eu falei, não, eu tenho que pelo menos começar a mudar essa realidade aqui no município. E aí eu criei a Clínica da Mulher, onde a mulher tem um atendimento totalmente especializado para ela. Hoje em Saquarema não existe mais fila para mamografia. Hoje as mulheres têm todo um atendimento assim, de cuidado, de respeito. E isso hoje fez a diferença na vida de muitas mulheres, né? E faz ainda, porque hoje eu iniciei a Clínica da Mulher num prédio alugado, e aí nós construímos a Cidade da Saúde, onde nós construímos um hospital e várias clínicas especializadas ao redor desse hospital. E a Clínica da Mulher é uma que agora tem sede própria. Poxa, que legal.
Tô curioso para conhecer esse projeto. Sim, é muito legal. Depois eu vou pesquisar a respeito. Sim. Eu gostei muito da iniciativa. Parabéns, inclusive. Agora, falando em desafios, como você começou seu primeiro mandato em 2017, correto? O final do seu primeiro mandato foi em 2020, ou seja, pandemia. Então, que desafio maior do que esse, né? Conta um pouquinho como que foi encarar, por mais que fosse o final do seu mandato, esse desafio tão grande. Foi realmente, eu acho que foi um desafio para todo gestor, né, que estava, né, no momento sendo prefeito. Para mim foi um desafio duplo, porque no período da pandemia, iniciou a pandemia, meu filho adoeceu. E eu fiquei com meu filho 37 dias na UTI. Não foi de Covid, ele teve uma septicemia, mas foi exatamente no período da pandemia. Então, eu estava administrando meu filho no hospital e a pandemia acontecendo no município. Então, assim, foi um período bem tumultuado para mim. Mas, graças a Deus, lá em Saquarema, a nossa equipe, principalmente da saúde, na época o secretário de saúde era o Dr. Pedro Ricardo, que é o deputado estadual hoje. E a gente conseguiu organizar a cidade de maneira que, obviamente, tivemos muitas perdas por conta do Covid, mas não por falta de leitos. As pessoas, infelizmente, faleceram por conta da doença, mas não teve uma pessoa que não teve o atendimento adequado, porque realmente a gente conseguiu organizar a cidade nesse sentido, e depois vieram as vacinas, e a gente conseguiu fazer tudo de maneira bem organizada, mas foi um período muito turbulento e muito difícil para todo mundo, né? Porque eu me lembro que nessa época, a minha mãe também estava doente, minha mãe tinha câncer, e a gente ficou afastada, a gente não podia se encontrar. Meu filho estava doente no hospital, minha mãe estava presa, reclusa em casa. E me lembro que quando meu filho teve alta do hospital, isso eu fazendo as coisas, fiz o lockdown da cidade durante 15 dias, administrando as coisas por telefone. Aí, muitas vezes eu vinha 2 vezes por semana, porque eu estava no Rio direto com ele. Voltava para Saquarema para poder ver as coisas e voltava para o hospital. E aí eu me lembro que nesse período, assim, foi um período muito difícil, porque realmente era aquele período que estava todo mundo muito assustado com tudo que estava acontecendo, a responsabilidade da administração de uma cidade e você fragilizada porque as pessoas que você mais ama estavam doentes. Então, assim, foi um período turbulento, mas de crescimento também, de muito crescimento. Eu acredito que eu me tornei uma outra pessoa depois da pandemia, principalmente relacionada à fé. Eu ia até te perguntar isso, porque nesse momento a gente se apega a alguma coisa. O que você se apegou? Então foi a fé, né? Porque no momento desse, quem não pira, né? Tô aqui com os bastidores com a Juliana, Patrícia também, que é mulher, então fico imaginando que você já tem uma jornada dupla natural, né? Toda mulher já tem, né? Dona de casa, mãe, você ainda foi prefeita e dentista. Conciliar isso tudo num momento de dificuldade, vendo seu filho ali e ainda manter a sanidade, olha... difícil. Então, mas eu falo exatamente isso. A gente está no mês da mulher, né? E eu falo que a mulher, ela tem uma força que às vezes ela nem sabe que tem. E eu me lembro muito que eu sou devota de Nossa Senhora. E eu me lembro que num dos momentos mais difíceis, eu conversava mesmo, e eu falava, me ajuda, não me deixa passar por essa situação, porque eu acho que a gente tem que ter fé, né? E a cidade inteira também de Saquarema se mobilizou. Porque, obviamente, eu tenho minha religião, mas eu tenho amigos em todas as religiões. E a cidade fez um relógio de oração para que Henrico não ficasse 1 minuto sequer sem oração. Então, eu finalizei meu mandato com 96% de aprovação. A gente fez ações que foram realmente transformadoras na vida dos cidadãos de Saquarema. Fala um pouquinho, desculpa te interromper, porque... Nesse momento de pandemia, foi quando a gente teve muita taxa negativa de má aceitação dos prefeitos, inclusive, por má gestão. Mas você não, você fechou com uma ótima aprovação, tanto que renovou o seu mandato. Né? Então, porque eu finalizei o mandato e depois eu ganhei com 79% dos votos na reeleição. Então, assim, acho que isso por si só já prova que você fez uma boa gestão, né? Sim, mas é exatamente isso que eu ia falar. O meu mandato a gente conseguiu fazer muitas coisas boas na cidade, mas nada do que eu tenha feito paga o que a cidade fez por mim. Porque todos ali estavam rezando e pedindo pelo meu filho, entendeu? Então, assim, eu acho que nada é tão valioso quanto isso. Porque eu acho que no seu momento de maior fragilidade, maior desespero, que é um filho doente, você esquece de tudo. Você só pensa, meu Deus, eu quero que... E ainda assim, você ter a responsabilidade de administrar todo
uma situação que era totalmente nova para qualquer gestor, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Foi algo muito novo para todo mundo, né? Foi totalmente novo, então Deus é muito soberano e realmente a mulher tem uma força que ela não sabe que tem. Uhum. Eu sempre brinco, falo muito com a minha mãe, quando eu tô com algum projeto, alguma dificuldade, eu falo, mãe, você ora por mim aí, porque a oração de mãe vale dobrado, né? Exatamente. Tem um peso dobrado. Eu tinha um grupo no período que Henrico estava no hospital, eu tenho até hoje, mães de joelho, filhos de pé. Uhum. E é verdade. Bacana. Muito legal. Tem um projeto aqui que eu não queria deixar de te perguntar, porque a gente precisa falar a respeito. É chamado Centro Dia, que é voltado para os idosos. Como que funciona esse projeto? Fala esse é um projeto que eu tenho um xodózinho, assim, por ele, porque eu recebia, eu sempre fiz o meu mandato atendendo a população no gabinete, exatamente para ouvir as demandas, para realmente entender o que era necessário, porque a gente chega na prefeitura cheia de projetos e ideias, e nem sempre o que a gente quer realizar é o que realmente a população necessita. Então, muitas vezes eu chegava num bairro que eu tinha um projeto de fazer uma creche, por exemplo, e eu conversava com eles queriam um posto. E aí a gente mudava a logística do que a gente ia fazer. E o Centro Dia, eu apelidei carinhosamente de creche do vovô. Por quê? Porque a população está envelhecendo, muitas famílias têm idosos em casa. Sim. E todo mundo tem que continuar trabalhando. E muitas vezes esses idosos ficam sozinhos, não tem o que fazer, não tem companhia. Então, o Centro Dia é como se fosse uma creche. Eles vão para lá, começa às 7h30, 8 horas, eles têm o café da manhã, eles têm o auxílio lá dos enfermeiros, do fisioterapeuta, do psicólogo, de professores. Então, eles têm uma atividade diária, então eles fazem aula de dança, aula de música, que legal. Atividade com artesanato. Eles almoçam com a comida balanceada, de acordo com as necessidades de cada um. Então, tem nutricionista. No final do dia, 5 horas, eles vão embora para casa. E é um momento que a gente percebeu que eles passaram a conviver com outros idosos, eles estavam muito mais felizes depois do Centro-Dia. A taxa de internação desses idosos diminuiu em 60%, depressão deles diminuiu. Tanto é que quando a gente visita o Centro-Dia, eles falam, ai, poxa, Manuela, eu fico triste no final de semana que não tenho Centro-Dia para eu vir. E aí eles queriam morar lá, né? Exatamente. E eles não dormem lá. Ali é realmente só um período para que eles convivam. E nós já inauguramos 3. Nós temos 3. Agora a prefeita Lucimar vai inaugurar mais um. Acho que legal. Sabe o que me lembrou? A Almédica Brasil, só que para idosos. Tipo o trabalho que a Almédica faz, com as crianças, só que voltado para os idosos. Exatamente. Poxa, muito legal. Inclusive, pessoal, só fazendo um convite, a gente gravou um episódio com a Almédica Brasil também, vale muito a pena vocês assistirem. E eles têm um podcast oficial da Almédica, que é gravado aqui no Estúdio Realize também, sem fins lucrativos, simplesmente para a gente poder divulgar o trabalho maravilhoso que eles fazem lá, tá bom? Bom, vamos lá. Tem um conteúdo nas redes sociais sobre um projeto enorme, né, em Saquarema, chamado Cidade da Educação. Eu já estou até imaginando aqui, visto que você fez a Cidade da Saúde, mas fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto agora. O que nós priorizamos em Saquarema? A Saquarema recebe os royalties. E o nosso royalty é chamado royalty de partilha, em que 75% dele tem que ser para a educação e 25% voltado para a saúde. E aí eu entendi que eu precisava investir diretamente na população, para que a população fosse beneficiada pelos royalties do município. Obviamente, criamos o Fundo Soberano, mas eu queria investir na população. E aí nós criamos um projeto chamado Conexão Universitária, que deve estar mais aí adiante nas suas anotações, em que hoje a gente paga bolsa de 100% para mais de 12 mil alunos. São 12.500 alunos fazendo faculdade em Saquarema, pago pelo município. Desses 12.500 alunos, 300 fazem medicina. Então, a gente paga a faculdade de medicina. E a gente ainda tem uma ajuda de custo para eles. Então, os alunos que fazem medicina, odonto e medicina veterinária recebem R$ 1.600 de ajuda de custo. Os outros que fazem meio período são R$ 800 e os demais R$ 300 de ajuda de custo. Ou seja, lá em Saquarema hoje
todo mundo recebe para estudar. Uhum. Porque a gente tem um cartão Educa Saquá que a gente paga para todos os alunos do município, inclusive do ensino médio. A gente paga para os alunos universitários, a gente paga para o EJA, para os alunos que é Educação de Jovens e Adultos, para que eles voltassem para o mercado de trabalho. Então, a gente criou esse projeto de graduação, criamos projetos de capacitação profissionalizante, então, de cursos profissionalizantes, então, curso de cabeleireiro, hotelaria, gestão, turismo. A gente criou esses cursos. Certo. E alugamos o centro de capacitação, são 2, e criamos esses cursos. E aí a gente entendeu que a gente poderia ainda fazer mais. Então a gente criou esse projeto grandioso, é a Cidade da Educação, onde lá nós vamos ter os prédios com cursos de dança, música, toda a parte de artes marciais. Aí vamos ter a primeira faculdade de IA do municipal, né, pública do estado do Rio de Janeiro, vai ser lá em Saquarema. Nós vamos ter o Parque Tecnológico, onde a gente já está fazendo parcerias com grandes empresas. Então, são 8 prédios grandes. Não sei se você chegou a ver as imagens na rede social. Na rede social, a gente colocou essas imagens. Então, são 8 prédios que já estão quase prontos. Ao redor de toda essa construção, nós vamos montar arenas esportivas. Então, vão ter várias quadras de vôlei, tênis, basquete, uma pista de atletismo, um ginásio para que façam competições. E aí vai ser toda uma área voltada para a educação e para o esporte. Porque a gente entende que a gente já criou as escolas, os complexos educacionais, onde a gente está priorizando a educação em tempo integral. Então, a gente está terminando a construção. Mas o nosso objetivo é fazer com que a população de Saquarema seja uma população capacitada. Então, a gente está oferecendo a possibilidade de a gente ter no município mão de obra capacitada para diversas áreas. E aí, esse é o projeto da Cidade da Educação. Você fez tudo isso em 8 anos. A Cidade da Educação, eu deixei ela construindo. Sim. E aí a prefeita Lucimara, ela está terminando. Nossa, sensacional. Eu saí do mandato com mais ou menos, se eu não me engano, foram 73 obras em andamento, que eu deixei para minha sucessora concluir. Sim. E aí a prefeita Lucimara agora ela está começando a inaugurar as obras. Acho que legal. Então tá fluindo, tá germinando essas sementes, né? Muito legal. Deixa eu ver aqui. Vamos falar um pouquinho sobre turismo agora. Quando você iniciou a gestão, o município era classificado na categoria C do turismo. 2024 fechou seu mandato na categoria A, olha só. Consolidando Saquarema como um dos melhores destinos turísticos do país. Como que você fez isso acontecer? Eu tô curioso. Quando eu entrei na administração, Saquarema era vista como uma cidade de veranista. Ou seja, as pessoas só iam lá no período do verão, normalmente aquelas pessoas que tinham uma casa lá. É a referência que a gente tem mesmo, né? Não é? E aí, Saquarema tem um potencial turístico maravilhoso, é lindíssima, né? Porque a gente tem mar, tem lagoa, tem montanha, e a gente precisava explorar e mostrar isso pro mundo, né? As belezas naturais que a gente tinha. Então, nós criamos um calendário turístico em Saquarema. Então, hoje em Saquarema tem eventos praticamente todos os fins de semana. Se eu não me engano, só esse ano, no calendário, tem mais de 60 eventos agendados. Na época, em 2017, nós voltamos com o Campeonato Mundial de Surf, que é um campeonato muito grande, onde deu muita visibilidade para o município. As pessoas passaram a conhecer mais Saquarema, né, por conta desse campeonato. É um campeonato que a gente recebe muita gente, né? Em 2025, que foi o último campeonato que teve, teve mais ou menos 400 mil pessoas passaram pela cidade só no período desse evento. E fez com que Saquarema se tornasse uma vitrine para sediar outros campeonatos esportivos. Então, hoje, a gente não quer que Saquarema seja reconhecida só como a capital nacional de surf, e sim dos esportes. Então, várias competições esportivas acontecem no município. Agora mesmo, no mês de março, vai acontecer o Aloha Spirit, que é um dos festivais de esportes aquáticos maiores do Brasil, da América Latina, se eu não me engano. E hoje Saquarema, ela, além de sediar campeonato de vôlei de praia, mundial de vôlei de praia, a gente tem campeonato de crossfit,
tem a parte de ciclismo, canoa havaiana. Então, tem competições em todas as áreas. Recebemos um campeonato mundial de paramotor. E hoje, o município de Saquarema, ele é visto com esse potencial turístico, mas a minha principal preocupação no início foi que a cidade, antes dela ser uma cidade agradável e boa para o turista, ela tem que ser agradável e boa para quem mora nela. Então, a gente investiu muito na infraestrutura da cidade, construímos a Cidade da Saúde com um novo hospital. Hoje, um dos pilares para você sediar um grande evento esportivo é você ter um hospital de qualidade. Então, tanto é que no último campeonato eles dispensaram até o helicóptero, porque se tivesse algum problema, a gente teria condições de atender no nosso hospital. Então, hoje, Saquarema é vista com uma cidade com infraestrutura para receber todos esses esportes. E a cada ação, a cada evento que tem na nossa cidade, a cidade realmente fica com lotação esgotada nos hotéis, nas pousadas. E hoje, o nosso principal objetivo é fazer com que a principal receita do município venha do turismo. Então, a gente está trabalhando para isso. A gente sabe que é um trabalho a longo prazo. A gente está começando a colher os frutos agora, porque a gente está realmente estruturando a cidade, né, melhorando. A gente construiu esse hospital. Eu saí do mandato com um projeto para a construção de um outro hospital. Então, a prefeita Lucimar já vai dar início a esse outro hospital. Nós construímos várias unidades de saúde, que deixei algumas prontas, outras vão ser inauguradas. Então, toda a área... Toda a parte de infraestrutura está sendo trabalhada. No início do mandato, em 2017, eu fiz uma grande obra de drenagem praticamente no município todo, porque a gente sabe que como as chuvas afetam, né, principalmente no período do verão, que é onde tem mais chuva, e é o período que a cidade está muito cheia também, porque as pessoas frequentam mais a cidade no verão. E por conta de todo esse trabalho feito em relação a esse calendário esportivo, a gente fugiu desse problema da sazonalidade, porque Saquarema tinha esse problema, só tinha gente no período do verão, né? No inverno, ninguém ia para lá, e hoje não. Hoje a gente tem evento o ano inteiro, a cidade está cheia todos os finais de semana. Então, isso é muito prazeroso para a gente saber que a gente conseguiu realmente mudar a visão que as pessoas tinham de Saquarema, tanto saiu da categoria C para A, e hoje a gente ainda tem 3 praias com selo da bandeira azul. Olha que legal. Que também é uma chancela, né? Uma chancela importante, internacional. A gente sabe que tem muitos turistas que só viajam para locais que têm a bandeira azul. E Saquarema hoje a gente temos 3 praias. Muito legal, parabéns. Vamos falar um pouquinho sobre empoderamento feminino agora? Eu acredito que você, como muitas mulheres, homens também, mas como estamos falando das mulheres agora, muitas vezes passam despercebidas. Principalmente você, quem talvez não seja seu paciente, por muitas vezes você tenha passado despercebida até então. Só que você ocupou o cargo de mais alta liderança dentro da sua cidade. E, querendo ou não, você se tornou referência e para muitas mulheres. Você virou um ícone de empoderamento, né? Como que você tenta trabalhar isso, que você faz para trabalhar isso, para inspirar outras mulheres também? Mostrar que é possível, né? Alcançar um cargo na política, um cargo no empreendedorismo, que seja, né? Que a mulher tenha essa força dentro dela. Primeiro que eu sempre, todas as vezes que eu vou fazer alguma reunião, principalmente com mulheres, eu sempre me coloco no mesmo patamar que elas, porque eu falo que nós somos todas iguais. Os mesmos medos, as mesmas inseguranças, as mesmas dúvidas que elas têm, eu também tenho, independente de ter sido prefeita ou não. Antes de ser prefeita, antes de ter um cargo qualquer que seja, nós somos mulheres, nós somos mães, nós somos filhas, né? A gente tem todos os medos que todas as mulheres têm e somos todas iguais. Só que a diferença é como a gente lida com eles. Então, eu falo que não existe nada que a gente não possa fazer. Tanto é que quando eu fui convidar, na minha gestão, a maioria do meu secretariado era mulher, eu tinha muitas diretoras mulheres, eu tinha muitas subsecretárias mulheres. Eu me lembro que eu fui convidar algumas para o cargo, e quando eu sentava com elas falavam: ai, Manuela, mas eu não sei se eu vou conseguir. Ai, não sei se eu sou capaz. Eu falo: gente, não existe não sei. Não existe eu não posso, existe eu vou aprender. É isso que a gente tem que mudar. Então, tipo assim, você pode até não saber hoje, mas você vai aprender. Você vai estudar, você vai se capacitar e você vai conseguir. Então, eu sempre tentei motivar aquelas que estavam ali ao meu redor nesse sentido. E
as outras mulheres, quando eu vou conversar com a população, quando eu vou conversar com as meninas nas escolas, o meu papel, eu entendi que meu papel como gestora, obviamente, quando você é líder do executivo, você tem muitas coisas que você tem que fazer, né? São muitas atribuições. Muitas demandas também. Muitas demandas. Mas você tem um papel que eu considero também principal, que é empoderar outras mulheres. É fazer com que aquelas mulheres se enxerguem como capazes de enfrentar qualquer situação e qualquer obstáculo. E medo a gente sente, insegurança a gente sente, mas não existe nada que a gente não consiga fazer. E quando eu assumi a gestão, eu me coloquei nesse sentido. O meu papel aqui é de ser prefeita, eu vou fazer o meu melhor, eu vou ser a melhor prefeita que eu puder ser, mas eu também vou ajudar a levantar outras mulheres para que elas sejam capazes de dirigir a própria vida. Porque uma das coisas, e esse mês eu acho que está muito forte isso, está muito latente, porque a gente está vendo tanta coisa ruim na televisão relacionada à mulher, a feminicídio, a violência, e quantas mulheres muitas vezes acabam vivenciando esse tipo de situação por dependência financeira, emocional. E eu acho que uma das lições principais que eu acho que a gente pode deixar para a mulher é que primeiro ela tem que saber aonde ela quer chegar, qual é o seu objetivo ali, tipo, independente de qualquer ação ou de qualquer lugar que você ocupe no seu trabalho. Se você é uma cabeleireira, você tem que saber aonde você quer chegar ali no seu trabalho. Você quer ser a melhor cabeleireira? Você quer abrir o seu próprio negócio? Ou você quer que a sua cliente chegue ali e saia dali se sentindo linda, empoderada? Você quer que o seu trabalho seja um trabalho de modificação na autoestima daquela mulher? Sim. Então, seja uma manicure, seja uma professora, seja uma dentista, seja uma prefeita, eu acho que em qualquer área a mulher lidera. Porque quando ela está ali, e principalmente a gente, eu me lembro que quando eu era só dentista, eu falava, gente, hoje eu fui mais psicóloga do que dentista. Porque, às vezes, a pessoa só quer conversar. E, às vezes, uma palavra que você fala para ela sai dali modificada. E eu me lembro que eu recebi uma moradora, né, isso enquanto prefeita no meu gabinete, e a gente recebe muitos pedidos, né, de emprego, principalmente. Imagino. E a gente não tem para oferecer, né? Assim, às vezes é raro quando você consegue, né? E aí, eu me lembro que eu atendi essa moça e ela foi me pedir um emprego e tal. Aí eu falei assim, olha só, eu não tenho emprego, mas eu tenho um curso de capacitação que vai abrir. Se inscreve, porque eu acho que você vai conseguir. É um preparatório para concurso, porque abrir concurso em outros lugares, no município, em outros municípios. Então, é um preparatório para concurso. Se inscreve, você é nova, você tem condição de conseguir. E tá bom. E aí passou. Aí passaram alguns meses, ela voltou no meu gabinete para falar assim, Manuela, aquele não que você me deu foi a melhor coisa que você fez para mim. Porque eu fui estudar, passei no concurso, hoje eu sou efetiva. Então, às vezes, e nessa conversa nossa, ela falou, não, mas eu não consigo mais, já parei de estudar. Eu falei, você consegue, você é inteligente, você vai conseguir. E aquela minha conversa com ela ali transformou a vida dela. Porque por conta disso, ela saiu de um casamento que ela sofria violência, ela conseguiu ajudar a família dela e os filhos dela, hoje ela sustenta eles sozinha. E olha como a vida dela foi transformada por causa de uma conversa e que eu ainda disse um não. Sim. Porque se eu tivesse, talvez, dado um emprego para ela não teria estudado, não tivesse passado num concurso. Então, assim, eu acho que nosso papel na vida, e eu falo isso não como ex-prefeita, nem como dentista, como ser humano, é transformar a vida de outras pessoas, transformar a vida daquelas pessoas que estão ali ao nosso redor, que seja um círculo pequeno de pessoas. Se você transformar a vida de você já está ganhando. Já fez tudo valer a pena. Exatamente. Sabe a impressão que eu tenho, Manuela? A gente se conhece há 45 minutos, aproximadamente. A impressão que eu tenho, ouvindo você falar de todos os projetos que você fez, é que a primeira coisa que você faz é se colocar no lugar. A questão da educação, você teve essa dificuldade, né, em pagar pelo seu ensino, pela sua faculdade, você criou né, o Bolsa. Eu acredito que como cidadão você observou a cidade, poxa, mais vazia no inverno, o que a gente poderia fazer para movimentar? É porque é um hábito que o empreendedor, o gestor raiz, ele tem. Ele vai no restaurante comer fora, tem esse vício com a minha esposa, poxa, isso aqui se eles fizessem assim, se eles fizessem daquele jeito, e você já tem esse olhar
Já tinha esse olhar nato, então, assim, que bom que a política te escolheu, né? E esse dom de se colocar no lugar do próximo, né? Que eu acho raro. É exatamente isso. Que é raro, que inclusive que todo problema que tem é porque a gente não se coloca no lugar dos outros. Se você parar pra pensar, toda briga, todo conflito que tem, se a gente se colocasse no lugar dos outros, haveria muito menos, né? Então, meu parabéns mais uma vez por esse dom, né? Como o nosso tempo está bem apertado, eu quero falar agora da sua pré-candidatura, né? Deputado federal. Então, assim, você teve um alcance ali na sua cidade, você pode transformar a cidade e agora você quer levar isso para um âmbito um pouco maior, né? Então, fala pra gente das suas expectativas, dos seus planos. Então, Hugo, eu me coloquei como pré-candidata a deputado federal exatamente por isso, porque eu acredito que todo o trabalho que a gente fez transformador no município de Saquarema, a gente pode levar essa semente para outros lugares. Eu posso chegar em outro lugar e contribuir com outro gestor para que realmente ele faça um trabalho que vá fazer a diferença na vida do cidadão. E quando você, como pré-candidata a deputada federal, você abre um leque muito grande, né? Quando você realmente tem essa oportunidade. Imagina quantos municípios não seriam beneficiados por tantos projetos que a gente já fez e que deram certo e que a gente acertou em algumas coisas e o que a gente errou, o outro também não vai errar. Porque não replicar o que dá certo. Né? Exatamente. Então, a minha vontade realmente é essa, é ampliar tudo que a gente fez nesse sentido de realmente transformar a vida das pessoas com políticas públicas eficazes, que a gente sabe que a vida do cidadão vai ser transformada, é fazer com que políticas públicas, especialmente voltadas para as mulheres, sejam feitas por mulheres, fazer com que o que já existe realmente no nosso país relacionado às leis sejam realmente cumpridas, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E quando você tem essa possibilidade de ampliar o seu leque de oportunidades, principalmente para ajudar outras pessoas, por que não? Eu sei que é um trabalho muito mais difícil, porque o estado é muito grande, né? São muitos municípios, mas imagina quantos municípios não seriam modificados e ajudados se a gente se tivesse um deputado federal com essa visão, principalmente que você falou que foi o meu trabalho foi todo feito dessa forma, em me colocar no lugar do outro. Então, os meus projetos foram feitos assim. A minha administração foi feita assim. Eu posso só te falar de uma que reflete muito bem isso. Eu atendi as mães atípicas do meu município e elas foram contar para mim, logo nos 2 primeiros meses de mandato, que elas tinham muita dificuldade, porque elas não eram atendidas, ninguém atendia elas, os filhos dela saíam 3 horas da manhã para fazer uma consulta no Rio de Janeiro, 8 horas da manhã, e uma vida bem sofrida e difícil, principalmente para aquelas mães que se dedicam 24 horas aos seus filhos. E aí a gente começou um projeto da criação do centro de reabilitação. Só que eu queria resolver rápido o problema delas, então não teria como construir um centro de reabilitação. Eu tinha que achar uma casa pronta. E eu me lembro que eu falei para elas assim, olha, não adianta ficar me pressionando, não adianta vocês ficarem me cobrando, porque não vai adiantar vocês me cobrarem nas redes sociais ou no meu telefone. Vocês precisam me ajudar a encontrar. Então, vai vocês para um lado, eu vou para o outro e a gente acha a casa. Quem achar primeiro se comunica. E assim a gente fez. E aí elas acharam a casa primeiro. E me ligaram e nós fomos visitar a casa e realmente encontramos a casa perfeita para criar o centro de reabilitação. E esse projeto, quando eu recebi essas mães do meu gabinete, eu me emocionei muito, porque eu tenho 2 filhos. E eu me coloquei exatamente no lugar delas. Eu falei, gente, e depois ainda que o meu filho adoeceu, que eu falei, tanto é que o meu projeto inicial do nosso hospital, a gente tinha UTI adulto só. Eu não tinha UTI infantil no nosso hospital. Quando meu filho adoeceu, que foi no início da pandemia, que estava aquela coisa para você ter UTI era super difícil, e meu filho, graças a Deus, teve um leito de UTI para ele, e foi o que salvou a vida dele, eu modifiquei o projeto do hospital. Falei, pode botar 10 leitos de UTI infantil dentro desse hospital, porque se não tivesse um leito para o meu filho, ele não ia viver. E você imagina, você saber que você pode fazer um hospital que tem um leito e por qualquer motivo alguém disse que ia ficar muito grande ou ia ficar muito caro, você não vai fazer. Eu falei, não, pode modificar. E hoje no hospital tem 10 leitos de UTI adulto, 10 leitos de UTI infantil, que graças a Deus a gente consegue oferecer vagas para
para o estado, porque às vezes realmente é necessário, não tem nos outros municípios. Então, assim, eu acho que a política, quando ela é feita dessa forma, se colocando um lugar do outro, com seriedade, comprometimento, você faz a diferença. Por isso, eu me coloquei como pré-candidata a deputada federal. Perfeito. Te desejo muito boa sorte, muito tá? Obrigada. Nessa nova caminhada. Tenho boas expectativas. A gente tenta ser o máximo imparcial possível aqui, mas eu quero fazer um agradecimento especial ao Augusto, que sempre me envia bons entrevistados. Tá? Sempre me envia boas pessoas. Então, um agradecimento especial aqui à TV Real, ao Augusto e toda a sua família. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês sempre, viu? Agora eu quero te fazer um pedido como eleitor, tá? Não quero te deixar na saia justa aqui, mas todo amigo, todo colega que eu faço na política, eu sempre tento trazer uma nova pauta, que a gente tem tantas urgências para a gente resolver, que eu sei que é difícil olhar para todas as vertentes, embora você tenha olhado muito bem pelos seus projetos aqui para a saúde, para a educação, para turismo, que são os principais pilares, mas eu sempre tento trazer esse novo para todos os colegas na política. Eu sou consultor financeiro profissional, tá? Tenho 5 MBAs na área, nem cabe aqui mais, na área de finanças, gestão de investimentos, e eu tenho uma origem muito simples. E a educação financeira, ela transformou a minha vida. Eu realizei sonhos a partir do momento que eu comecei a gerir minha vida financeira, e hoje eu ensino para outras pessoas. Eu tenho turma, tenho mentorias também. Qual é o pedido que eu sempre faço? Inclusive aqui em Friburgo a gente está lutando para isso. Eu tenho um vereador aqui, né, que é o Maicon. A gente está tentando sentar e conversar, nossa vida é muito corrida, para montar um projeto para levar a educação financeira para as escolas, para montar uma central de atendimento gratuita. Eu me coloquei à disposição pelo menos uma vez por mês, separar uma tarde, uma manhã para fazer um atendimento gratuito para pessoas, para famílias carentes, tá? Então, assim, eu me coloco à disposição e eu não estou fazendo bordão para mim, porque eu tenho concorrentes aqui na cidade, que são colegas meus, que já vieram aqui tantas vezes, tem tanta... O endividamento no Brasil, as famílias, não sei se você viu a última estatística, mais de 70% das famílias endividadas. Então, assim, eu não gosto nem de falar que eu tenho concorrente, eu tenho parceiros de trabalho, porque o que a gente mais tem é espaço para poder trabalhar nesse Brasil. Então, seja eu, seja um outro consultor financeiro, eu tenho certeza que se você pensar em algum projeto, para Saquarema, para Friburgo, enfim, o que você puder fazer nesse sentido de fomentar a educação financeira desde das crianças, porque assim, quanto mais a gente trabalhar isso agora, menos a próxima geração vai precisar de projetos sociais. A Almédica Brasil estava aqui ontem gravando, eu falei, olha, o trabalho de vocês, ele não é importante, ele é necessário. Ele é de suma importância, ele é extremamente necessário. Mas se a gente começar a trabalhar essa base agora, com educação financeira, incentivo à educação, como você tem feito também, né, cursos profissionalizantes, enfim, a gente vai ter menos projetos sociais no futuro. Isso é bom. Né? Então, fica aqui o meu pedido para você, como eleitor, tá? E no que você precisar nesse sentido, conta comigo. Eu vou atrás dos meus amigos aqui de Nova Friburgo também, Juliana Noronha, né, minha concorrente, mas já esteve aqui várias vezes no meu podcast também. Tenho certeza que se eu ligar para ela agora, Juliana, vamos aqui, vamos fazer algum projeto junto, vamos ajudar a galera. Eu tenho certeza que ela toparia. Isso. A gente já tem um projeto assim, só que está pequenininho ainda lá. Que a gente tem a Escola de Programadores e Empreendedorismo, onde eles aprendem programação e na parte de empreendedorismo eles têm um pouquinho de educação financeira. Mas ainda é um curso para 390 alunos. Entendi. Não está nas escolas, mas a gente pode pensar um projeto grandioso para as escolas municipais. Assim, online, a gente dá um jeito. Vamos. Eu tenho certeza que a gente consegue no dar um off jeito. A gente conversa, e né, eu trouxe depois. Aqui, ó, eu deixei aqui justamente para te presentear. Obrigada. Tá, esse é o meu livro, ele foi publicado em 2023. Tá? É bom que você vai me conhecer um pouquinho mais, um pouquinho mais do meu trabalho também. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria que você deixasse agora aqui para a câmera um convite para o pessoal poder te seguir nas redes sociais, para conhecer mais do seu trabalho também e acompanhar esse ano, que vai ser um ano muito importante, né, para você e para todos nós, obviamente. Gente, primeiro foi um prazer conversar aqui com vocês, com o Hugo. Obrigada, né, pelo convite. E vocês podem me achar nas redes sociais, conhecer o meu trabalho. Meu Instagram é @Manuela Pérez, Manuela com O, Pérez com S. E ali na bio tem o meu site, tem o meu número do WhatsApp, então vocês podem me adicionar e a gente vai conversando. E eu vou contando para vocês os meus projetos e daí por diante a gente vai mostrando o nosso dia a dia aí, que a gente já vai começar a trabalhar muito. Perfeito, Manuela. Muito obrigado mais uma vez. E você já está convidada para voltar outra vez. Muito obrigada. Tá, então eu quero que esse ano ainda você volte aqui. Quando você tiver mais aberta, 3 meses antes, ali, 90 dias, você vai ter mais liberdade de poder falar da sua candidatura. Você fica à vontade para voltar, vai ser um prazer te receber. Tá ótimo, tá obrigada. Bom? Para você que está em casa, muito obrigado por ter ficado até agora com a gente aqui. E até a próxima entrevista. Tchau, tchau.